A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 26, versículo 3, que diz: Como tens aconselhado o que não tem sabedoria? Como tens revelado o verdadeiro conhecimento em toda a sua plenitude? Nós vamos ver que nesse capítulo 26, Jó ele repreende Bildade, e exalta o poder de Deus. Então, nesse capítulo, ele responde com ironia. Jó ele vai responder com ironia aos conselhos superficiais de seus amigos. Ele vai estar exaltando a soberania de Deus e a grandiosidade da criação, concluindo que o conhecimento humano ele é incapaz de compreender a verdadeira magnitude e o poder de Deus. Nós vamos ver que no capítulo 1, no versículo 1, do 1 ao 4, Jó, ele diz assim: Então Jó respondeu: Como tens ajudado o que não tem força, sustentado o braço que não tem vigor? Como tens aconselhado o que não tem sabedoria? Como tens revelado o verdadeiro conhecimento em toda a sua plenitude? Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que sai de ti? Então Jó, ele dá uma resposta irônica. Jó, ele critica a fala de Bildade, do que ele falou no capítulo anterior, apontando que o argumento dos amigos não trouxeram nenhum consolo, ou ajuda real para a sua dor. Ele questiona de onde eles tiraram, palavras tão superficiais e sem profundidade. Então a palavra de Bildade dos amigos de Jó eram palavras que não tinham, era um questionamento, palavras onde não tinham superfície, era tudo superficial, não tinha profundidade. Era algo do desejo humano, da visão humana, da carne, não era algo revelado pelo Senhor, porque quando o Espírito Santo de Deus ele fala através de nós, com certeza aquela palavra ela não voltará vazia. E Bildade aqui e os demais, eles estão falando palavras sem profundidade, tentando encontrar um motivo, ou apontando motivos que levaram Jó a estar numa situação. Jó, num momento difícil, em vez de ele ser aconselhado, dele ser ali consolado, confortado, Jó ele estava ali pregando a palavra de Deus, ensinando, a todos aqueles que ali estavam observando o seu sofrimento. Nós vamos ver que a partir do versículo 5, a glória e o poder da criação. Jó ele passa a descrever a grandeza de Deus através dos fenômenos naturais e da criação, destacando 3 pontos. Quando lemos no versículo 5 e o 6, ele diz: Os mortos tremem debaixo das águas com que ali habitam. O Seol está nu perante Deus e o Abadom não está encoberto. Outra tradução do nu está o Seol. Essa palavra é traduzida como profundeza ou morte, diante de Deus, e nada encobre a destruição. Nós vamos ver que aqui, ele vai ressaltar, ele vai descrever os fenômenos naturais. E isso ele está demonstrando ali, está destacando a onisciência de Deus. O mundo dos mortos, o Seol está totalmente nu diante de Deus. Ele vai destacar a onipotência. Deus estende os céus sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. E ele vai destacar também, quando ele glorifica o Senhor, ele fala do poder da criação, o domínio sobre a natureza. Ele controla as águas e encobre a face do seu trono com nuvens. Então, Jó aqui está destacando a grandeza da criação de Deus. Quanto que o Senhor criou. Quando ele diz no versículo 8 ao 12, ele diz: retém as águas em suas densas nuvens, e as nuvens não se rompem debaixo delas.
encobre a face do seu trono e estende a sua nuvem sobre ele. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. As colunas do céu tremem e assustam-se com a sua ameaça. Com o seu poder, fez sossegar o mar, com o seu entendimento abateu os monstros, né, Raabe. Nós vamos ver aqui que é os monstros aquáticos. Vamos observar que aqui, né, ele está demonstrando, ele passa a descrever a grandeza de Deus, né, ele contemplar a grandeza do Senhor em tudo. Mais à frente nós vamos ver, né, que Jó conclui com uma das declarações mais profundas das Escrituras, né, quando ele diz aqui, no versículo de número 14, a palavra do Senhor diz: essas coisas são os seus atos mais simples, seus atos mais simples. Como é leve o sussurro que ouvimos dele, mas quem poderá entender o trovão do seu poder? Observamos que aqui Jó conclui com essa declaração, né, e mesmo após descrever toda a magnitude do universo, ele reconhece que isso é apenas um leve sussurro ou as bordas dos caminhos de Deus. O verdadeiro trovão do poder divino é algo que a mente humana não consegue dimensionar. Então, as bordas dos seus caminhos. Ninguém consegue descrever, ninguém consegue dimensionar, né, o quanto o poder, né, como ele diz aqui, o poder do trovão. Nós vamos aprender com todo nesse capítulo que diante da dor e das adversidades, a resposta não está em explicações, né, teóricas simplistas, mas sim reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. No meio da luta, da tribulação, que nós possamos reconhecer a grandeza de Deus. Deus, ele mantém o controle de todo o universo, incluindo aquilo que parece caótico para nós. Para muitos dos amigos de Jó, era caótica aquela situação, mas de Deus, ele mantém o controle da vida, ele sabe o momento que ele vai operar seu milagre, o momento que ele vai, né, entrar, e tudo isso nós precisamos compreender. Por mais que estudemos e busquemos entender a Deus, ele é infinitamente maior do que a nossa compreensão. Muitas pessoas querem compreender a Deus, querem ver, querem entender as coisas. Muitas das vezes nós precisamos só, né, ter fé e confiar no Senhor, que ele tem todo o controle, todo o poder. Ele é onisciente e onipotente, e tem um domínio sobre toda a natureza, tem um domínio sobre todo o ser humano. Então, que nós possamos também compreender que ele é soberano e tem o controle de todas as coisas, e ter cuidado, que muitas das vezes muitos estão cheios de conselho, mas os conselhos que se tem não são conselhos revelados pelo Senhor. Até tem boa intenção, mas não é algo que venha do que vem do Senhor. Porque aquilo que vem do Senhor, mesmo no meio da dor, como o Jó, ele tem aqui as revelações, né, de toda a glória e poder da criação de Deus. Ele tem toda a revelação no meio da dor, no meio da luta, no meio do sofrimento. E muitos que estavam bom, sã, com a sua saúde, bem nas suas vidas, não tiveram essas revelações, porque buscaram no conhecimento humano, buscaram achar defeito, apontar erros. E Jó aqui está dando uma lição para todos eles que estavam com a sua saúde boa, porém estavam longe de Deus. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.